Bom dia, trader. Hoje é dia 23 de outubro de 2025 e vamos dar início à nossa preparação aqui para a abertura do dia de hoje. Vou começar analisando aqui o nosso índice futuro, como sempre, dando aquela visão um pouco mais macro, né? Estou aqui com um gráfico de 60 minutos agora, onde a gente consegue ver justamente que, pensando um pouquinho mais de longo prazo, ele está numa bela de uma tendência de alta, inegável, né? A gente consegue até ver isso pelo à vista, pelo Bovespa à vista, né? E aí, nos 60 minutos, então, pensando numa janela um pouco mais um pouco menor, vamos dizer assim, um pouco mais de curto prazo, a gente tem justamente que ele ainda está dentro dessa estrutura de queda aqui que veio desde os 152 mil pontos, né, no índice futuro, até os 143 mil pontos. Ele está numa reação para cima. Ontem foi um dia importante ali de alta, né, onde o índice tentou, de certa forma, vir para baixo, né, no começo do dia, não conseguiu, rebotou e veio desbravar acima da região dos 50% desse fio de queda aqui, certo? Ele permanecendo acima desses níveis, tem tudo para vir buscar aqui essa região do 38% desse fio de queda. Tá? Já dá para a gente considerar isso daqui como um movimento altista? De certa forma dá sim, tá? Justamente por conta dessa perna aqui que aconteceu. Né? Essa perna aqui ela foi bem forte, vou até traçar um outro fio aqui para vocês verem. Ela foi uma perna bem forte de alta, né? E se a gente for ver só ligando entre máxima e mínima, ele só chegou a voltar nos 62% desse movimento. Então, ou seja, se sustentou aqui, testou uma, testou duas, três, quatro, quase 5 vezes ele testou esse nível aqui dos 62%, não conseguiu romper para baixo e está conseguindo desbravar para cima. Tá? Eu vou só pintar de verde isso aqui para a gente não se confundir com as linhas, porque eu ainda vou traçar um outro fibo mais micro. Tá? Então, passando para os 5 minutos, o que a gente vai ter aqui? Ontem a gente estava trabalhando aqui com uma possibilidade de queda, né, vinda de anteontem, só que ele abriu o mercado, chegou a testar as regiões aqui dos 600, como a gente tinha passado no Morning Call de ontem, só que ele não conseguiu vir para baixo e veio um pouco mais forte para cima. Né? Então ele anulou totalmente essa estrutura de queda, abrindo uma nova estrutura de alta com esse movimento aqui. Porém, ela também, de certa forma, foi anulada, então a gente começa um outro movimento a partir daqui. Tá? A partir daqui, o que a gente tem de possibilidades para o índice futuro? Tá? Eu gosto muito, como ele chegou aqui nessa primeira estrutura aqui, bateu 100% e não conseguiu evoluir, agora eu começo a pensar nisso para frente. Né? Como é que eu penso isso para frente? Ligando essa primeira pernada aqui, que foi onde ele teve um movimento significativo, resistiu e voltou, né? Eu vou pensar isso aqui como ele sendo 50% do movimento. Então eu vou ter uma primeira região aqui na faixa dos 148, 245, 250 mais ou menos, que liga mais ou menos, que liga totalmente com 100% dessa primeira puxada ali. Então a gente já tem que, justamente nessa região aqui, ele vai ter que ter um pouquinho mais de força para romper ela, mas é totalmente viável dado esse movimento mais de curto prazo aqui que ele fez. Ele passando essa região, aí a gente já vai ter um outro patamar mais para cima, que vai ser aqui, ó, na faixa do 148,700, tá? Então, pensando no dia de hoje, pensando que justamente por alguns fundamentos um pouco mais macro, né, o mercado tá com uma percepção um pouco mais otimista aqui para o Brasil, principalmente para corte de juros, né? O mercado tem revisado as previsões de inflação para baixo aqui no Brasil, inflação que estava sendo um problema para a continuidade do movimento de alta na bolsa, né? Tem total influência uma Selic de 15% no nosso mercado. Então, se for pensar que esse 15% vai cair numa dose um pouco maior do que o esperado, o mercado tende a se animar cada vez mais. Tá? Então, pensando justamente com esse cenário macroeconômico, é totalmente viável hoje ele vir aqui para essa parte mais de cima, do 148 mil, desbravar o 245 e finalizar lá na faixa do 700, 800, que vai ligar justamente com aquele 38% mais macro daquele de queda. Né? Ainda não vou apagar esse mais macro aqui de queda, ou esse de queda aqui, né, como comentei com vocês, porque justamente por questão de disciplina minha, eu só apago quando ele rompe o 38. Tá? Enquanto ele não rompe, eu não apago ele aqui. Mas, como eu falei para vocês, ele está com toda a cara que justamente que essa perna aqui de alta vai dar uma continuidade. A gente consegue até projetar uma perna dessa daqui para cima disso daqui, né? E pensar no movimento final lá em cima mesmo, né? Mas ainda tem muito chão, né? Ainda tem muita coisa para acontecer. Mas é totalmente viável essa estrutura de alta aqui ser replicada para cima. Tá? Mas a gente vai indo dia a dia, passo a passo, para ver justamente como é que vai ser essa evolução. Tá? Então, para hoje, a gente tem justamente isso. Se ele, por alguma eventualidade, resolver vir para baixo, né, aí a gente vai ter que justamente o quê? Né? Essa estrutura aqui, né, digamos que ele abra e não consiga já romper os 148 mil. Então a gente já tem esses patamares aqui para baixo, que se ele perder aqui os 147, ou até eventualmente essa parte aqui, a gente já pensa justamente numa estrutura mais de queda, né, uma formação de queda. Tá? Mas enquanto isso não acontecer, tem tudo justamente para no primeiro momento ele andar aqui nessa faixa 148, 250 e por fim lá no 700. Tá? Então é isso daqui que eu vou trabalhar. Hoje eu estou com um viés um pouco mais otimista, vamos dizer assim, um pouco mais de alta para a bolsa. Não tem uma agenda de indicadores aqui pesada, vamos dizer assim, ainda a agenda de indicadores está prejudicada por conta da questão orçamentária nos Estados Unidos, então está prejudicada a divulgação de alguns indicadores lá fora e estamos em temporada de balanço. Né? Então, por
isso que, e dado que o mercado de certa forma entrou num viés um pouco mais otimista, principalmente com juros aqui no Brasil, eu acho que tende a dar uma certa continuidade, né? Então passando aqui para o dólar, tendo a mesma visão nos 60 minutos, então a gente tem justamente esse fio um pouco mais macro, né, vamos dizer assim, um pouco mais macro, não totalmente mais macro, onde, apesar dos rebotes, ele não conseguiu chegar aqui, só chegou nos 50%, tá? Então, vou deixar ele aqui por enquanto, pensando nessa estrutura um pouco mais micro, como eu venho comentando com vocês desde o dia 17, está dentro da região aqui ainda, chegando só nos 62%, então tem uma certa dificuldade para o mercado passar esses patamares, né? Vocês podem ver aqui pelo Morning Call de ontem como é que foi a minha visão em relação a isso. Então, passando aqui para uma janela mais de 5 minutos, a gente tem essa seguinte estrutura, tá? Onde eu só liguei aqui máxima com mínima, só porque, de certa forma, ele está acumulando um pouco aqui, tá? Depois que ele passou aqui, ele teve bastante dificuldade para passar essa região do 8 até do 11, vamos dizer assim, 11, 12. Quando passou, veio com um pouco mais de força, mas perdeu bastante volume ao longo da sessão ali na parte da tarde, né? Depois das 3 horas da tarde, o dólar está perdendo bastante volume. Então ele veio recuando alguma coisa, acompanhando o otimismo da bolsa, né? O otimismo da bolsa, normalmente a correlação é inversa com o dólar, então por isso que ele recuou um pouquinho mais aqui. Mas para hoje a gente tem a seguinte visão, né? Ele pode trabalhar exatamente dentro dessa banda aqui que ele trabalhou ontem, não está dando muita indicação que vai estourar para cima ou que vai conseguir romper isso aqui para baixo, né? Eu só tenho o seguinte, se ele passar essa região aqui do 400, né? A gente já começa a pensar nesse fibo aqui baixista, tá? Então eu só vou desenhar ele aqui para vocês, como é que, se acontecer dele vir aqui para baixo, né? Continuar esse viés mais otimista e tiver uma entrada de dólar no país, a gente fica com essa configuração aqui para o dólar. E a gente já começa a pensar justamente nesses patamares um pouco mais baixos aqui, né? Eu pensaria no primeiro momento ligando essa perna aqui com 38%, então já pensaria ele aqui na faixa do 97%. Esse FIBO aqui eu acho que ele está bem ajustadinho, porque ó, o 50% liga com outra região e o 62% também liga com outra região onde ele parou, então acho bem válido esse daqui. Tá? Só não deixo ele aqui totalmente agora, por quê? Por questão de disciplina, esse movimento maior aqui, que aconteceu ontem, ele não foi anulado, né? Ele chegou só no 50% na VWAP do dia e rebotou para cima. Então, só por conta disso, por questão de disciplina mesmo, eu não vou apagar isso. Mas se ele apagar esse FIBO, mas se ele perder essas regiões aqui, né? Aí sim eu vou apagar ele e vou pensar nessa estrutura de queda aqui. Tá? Então, é mais ou menos assim que está a minha visão para hoje. É assim que eu vou começar o mercado hoje. Caso ele evolua aqui nessas regiões, né? Só para dar uma leve visão aqui, eu vou pensar então nessa perna aqui como 50%, então vamos ter aqui na faixa dos 52, tá? Ou a última aqui, os 50% sendo esse movimento final aqui, tá? Então seria na faixa do 87, liga bem com o movimento dos últimos dias, né? Que ele veio parar ali na faixa do 83, então tem um bom caminho aí para baixo, para percorrer o dólar ainda. Ele ainda precisa romper algumas regiões para que ele confirme esse movimento de queda aqui, tá? Mas não rompendo aqui essa parte de baixo, ele tem tudo para dar continuidade aqui nesse FIBO aqui de alta, que é o que eu estou mostrando para vocês aqui desde o começo, que é o que eu vou começar o mercado hoje, tá? Vou começar com essa configuração, porque justamente eu preciso que ele rompa essa região aqui do 38 para eu pensar num movimento um pouco mais forte de queda, tá? Vou ficando por aqui, vou atualizando vocês assim conforme ocorrer alguma uma movimentação um pouco mais relevante ou conforme confirmar ou de certa forma reverter esse meu cenário aqui. Bom dia, bom negócio para todos.